hoje é sobre medidas de comprimento, múltiplos e submúltiplos do metro, presente na página 96 do livro de vocês. Empregamos as medidas de comprimento para medir a distância entre os lugares, quando a gente utiliza km, por exemplo, que são distâncias longas, a altura das pessoas, tá? Em metros ou em centímetros, dependendo do tamanho da pessoa, as dimensões de um terreno, a largura e o comprimento de uma sala, de tecidos, cordas, rendas e etc. O metro é a unidade fundamental das medidas de comprimento. Nós o representamos com o m, ou seja, o metro é representado pela letra m. A representação do sistema de medidas deve ser sempre com letra minúscula, certo? Aí ele traz alguns instrumentos utilizados para medir comprimento: fita métrica, escala, trena, régua ou metro. Há unidades menores que o metro, que são os submúltiplos do metro. Elas são usadas para medir o comprimento ou a espessura de um lápis, por exemplo, tá? Tem o decímetro, centímetro e o milímetro. Decímetro, dm, centímetro, cm e o milímetro, mm. Observe na régua os dois submúltiplos do metro mais usado, o centímetro e o milímetro. Lembrando que o centímetro ele vai ser representado pela letra A. Nesse caso aqui, nessa imagem, do 5 até o 6 eu tenho 1 centímetro, tá? E na letra B, apenas um tracinho desse bem fininho, eu tenho 1 milímetro, certo? Que no caso aí tem 1 milímetro, tá? Há também unidades maiores que o metro, os múltiplos do metro, que são usadas para medir a extensão de uma estrada, por exemplo. Veja alguns múltiplos do metro. Aí tem tabelas de múltiplos: decâmetro, hectômetro e quilômetro. Lembrando que o decâmetro é representado pela letra DAM, hectômetro HM e quilômetro KM. Dessas medidas, a mais usada é o quilômetro. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, certo? Veja a tabela de transformação. O que é isso? Se eu tenho 1 quilômetro, por exemplo, e quero transformar para hectômetro, eu vou multiplicar por 10, tá? Ou se eu tenho um hectômetro, quero multiplicar por decâmetro, multiplico por 10, tá? E assim vou multiplicando até chegar na casa que eu quero. Já se eu estou da direita e quero ir para a esquerda, eu vou dividindo o valor que ele me deu, certo? Por exemplo, milímetro para centímetro, eu divido por 10. Eu tenho 100 milímetros e eu quero quantos centímetros eu tenho em 100 milímetros? Só eu dividir 100 por 10, então vai ter 10 centímetros, certo? Veja como transformamos 5 metros em 5 centímetros. Ó, ele traz aqui o exemplo. Eu tenho 5 metros, eu quero transformar em centímetros. O que que eu faço? Multiplico por 10, fica 50. Só que não é a casa que eu quero ainda, eu quero centímetros. Então, eu vou multiplicar de novo por 10. Então, 5 metros é igual a 500 centímetros, tá? Ou então, para ficar mais fácil, não precisa colocar nessas casinhas aqui. É só multiplicar pela quantidade que ele está indicando. Nesse caso aqui, são 2 vezes que a gente pula de casa. Então, a gente multiplica por 10 2 vezes. Tá bom, amores? Qualquer dúvida, no WhatsApp.